Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, dia 21 de janeiro, terceiro domingo do tempo comum, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo de 14 a 20. Quero me deter aqui na meditação hoje, não pegando a liturgia toda, porque senão nós iríamos longe demais com as outras leituras, mas eu gostaria de atentar aqui ao primeiro parágrafo desse texto do Evangelho de hoje, que é riquíssimo. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Aqui está o segredo desta palavra de hoje, meus amigos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Veja, aquele que foi tocado por Cristo, cada um de nós que foi tocado por Cristo, nós somos convidados, assim como Simão e André, Tiago e João, aquela dupla de irmãos, André e Simão, irmãos consanguíneos, Tiago e João também irmãos, todos eles pescadores, tiveram as suas vidas totalmente transformadas por nosso Senhor. Eles que viviam por uma lei, eles que viviam um modo próprio de vida, um modo judaico de viver, poderíamos dizer assim, seguindo a Torá, seguindo aquelas leis. E aí vem Jesus Cristo, e o que Jesus faz? Jesus então diz para ele: agora vocês vão viver pelo Evangelho. E veja, Cristo é o Evangelho. Cristo é a palavra. São Jerônimo vai dizer que desconhecer a Escritura é desconhecer a Cristo. Então nós entendemos com essa palavra de São Jerônimo, que é doutor da igreja, que foi inclusive uma pessoa que traduziu a Bíblia para a Vulgata, traduziu do grego e do hebraico, para a nossa língua, primeiro para o latim, que é a Vulgata, a língua mãe, e a gente tem aí a versão portuguesa da Bíblia hoje, porque tudo isso foi um trabalho cansativo. Mas para dizer para a gente o quê? Para dizer para nós que a partir do momento que nós tivemos um encontro com Jesus, nós passamos a viver agora pelo modelo do Evangelho. O Evangelho é o nosso critério. E aqui está o segredo, irmãos. Porque veja, quando nós tivermos dúvidas de como fazer isso, aquilo ou aquela outra coisa, o nosso parâmetro, desculpa dizer, mas o nosso parâmetro não são as redes sociais. O nosso parâmetro não é nem mesmo pregador A, B, C ou D, nem mesmo o nosso parâmetro está baseado em algumas realidades, mas o nosso parâmetro é o Evangelho de Cristo. Nós precisamos ser guiados pelo Evangelho, porque, volta a dizer aquilo que São Jerônimo disse, o Evangelho é Cristo. Cristo é a palavra eterna de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. É a palavra. Jesus é o Evangelho. Aliás, a Bíblia toda fala de Jesus, do Gênesis ao Apocalipse. Mas como nós estamos falando um pouco mais aqui do Novo Testamento, nós estamos dizendo que
completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, nosso critério é a palavra de Deus. Irmãos, quando a gente se deixa confrontar pela palavra de Deus, eu digo para vocês, tenha certeza, a palavra de Deus, como diz o Salmo 118, ela é uma lâmpada que guia os nossos passos. A palavra é luz, ela ilumina. Tem muita gente andando no escuro por aí. Infelizmente, existem muitos irmãos nossos caindo no abismo, batendo com a cabeça na parede, né? Perdendo tempo com tantas coisas. Como na realidade, Deus ele quer nos guiar e nos instruir pela sua palavra. Por isso ele diz, convertei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra nós vamos ouvir na quarta-feira de cinza. Quando as cinzas forem impostas sobre as nossas cabeças, o ministro ou o padre que estiver impondo as cinzas sobre a nossa cabeça vai dizer, convertei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra que está aqui de São Marcos. Porque aqui está o segredo da coisa. Isso nos faz lembrar de muitas realidades. Primeiro, isso nos lembra da nossa limitação humana, né? Porque, veja, não adianta nós vivermos segundo os nossos critérios. Qual é os nossos critérios? Se Deus ele é o Criador de todas as coisas, se Ele preparou um lugar para nós, se Ele é o onipotente, o onipresente, o onisciente, se Ele é um Deus redentor que habitou no meio de nós, assumiu a nossa natureza humana, veio para nos resgatar, então o nosso critério, o nosso modelo é Jesus. Não é a última revista de moda teológica que está por aí, ou uma meia dúzia de gente doida que está por aí que nós devemos seguir. Não, nós devemos seguir a palavra de Deus, nós devemos seguir o ensinamento que a Bíblia traz para cada um de nós, aquilo que está alicerçado na palavra de Deus. Esse é o nosso modelo. Agora aqui cuidado, né? Porque para a gente não tirar interpretações erradas da Sagrada Escritura. Para isso, nós temos a igreja. Ora, se nós temos que viver pela palavra de Deus e nós não podemos tirar as conclusões da própria palavra de Deus pela nossa cabeça, nós temos aí o magistério e a tradição que vai nos ajudar, né? O magistério da igreja é aquele que interpreta oficialmente tanto a Escritura quanto a tradição. Então nós não precisamos ficar perdidos. Lembrando que o critério é a palavra, mas há de convir, né, que existem muitas palavras difíceis na Sagrada Escritura, de difíceis compreensão, e que pode às vezes nos deixar perdido para que a gente possa compreender aquilo que o nosso Senhor deixou para cada um de nós. Por isso, Jesus, já sabendo disso, ele deixa a igreja para poder interpretar autenticamente as Sagradas Escrituras para cada um de nós. Mas nós não podemos deixar de viver pela palavra de Deus. A palavra é Cristo, a palavra é o critério. Jesus diz aqui, vocês são pescador de peixe, agora vocês vão ser pescador de homens. Jesus muda, Jesus dá um novo modo de viver. O que Jesus faz com essas duas duplas de irmãos é exatamente aquilo que Ele quer fazer conosco. Ele quer pegar a nossa vida do jeito que ela está e Ele quer dizer para mim e para você, querido irmão, eu tenho uma vida nova para você. Eu quero reformular, eu quero refazer, eu quero fazer nova de novo o seu modo de pensar, o seu modo de vestir, o seu modo de falar, as coisas que você gosta de ouvir, as coisas que você gosta de assistir, os seus critérios, os seus valores. Eu quero renovar todas as coisas. É isso que Jesus quer fazer conosco. É isso que Ele fez com esses apóstolos, esses irmãos, mas é isso que Ele quer fazer com a nossa vida. Ele quer vir e Ele quer realmente. Agora, aqui tem um detalhe, meus irmãos. Nós precisamos dar liberdade para Deus. Tem muitas pessoas que dizem que Jesus é o Senhor da vida, mas é como se fazem, por exemplo, como a rainha da Inglaterra, né? Ela é a rainha, mas quem manda na Inglaterra é o primeiro-ministro.
A rainha está ali, é um enfeite, a gente poderia dizer assim. É que quem manda mesmo é o primeiro-ministro. Nós, muitas das vezes, somos o primeiro-ministro da nossa vida. Nós dizemos que Jesus é o rei, mas quem manda de verdade na nossa vida somos nós. Naquilo que a gente encasqueta na nossa cabeça, naquilo que a gente insiste, muitas vezes, às vezes a gente fica até obstinados em certas coisas. Nosso Senhor está querendo nos levar para outro lado e a gente muitas das vezes insiste. Não, meus amigos, Jesus hoje, com essa palavra, completou-se o reino, completou-se o tempo. O reino de Deus está próximo. Fazei penitência, convertei-vos, crede no Evangelho. Jesus está dizendo que é preciso uma mudança, uma virada, uma quebra de... Eu digo até que para algumas pessoas será uma quebra de paradigma mesmo. Uma mudança radical. E aí nós vamos poder viver aquela palavra de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho. Eis que tudo, a palavra lá em 2 Coríntios 5, 17 é: eis que tudo se fez novo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.